Aleluia. A igreja de pé, abra sua palavra, a palavra do Senhor Jesus. 1 Samuel, glória a Deus, capítulo 4. Aleluia, Senhor. Glórias e glórias a Ti. 1 Samuel, capítulo 4. Nós vamos ler 3 versículos. O 3, o 5 e o 11. Mas de início, nós vamos ler o 3 e você poderá se sentar. Amém? 1 Samuel, capítulo 4, versículo 3. Todos acharam? Amém. Essa palavra, ela começa hoje. Essa pregação, ela começa hoje. Mas ela não termina hoje. A igreja fica ligada. Assim diz a palavra do Senhor. Voltando o povo ao arraial, disseram os anciãos de Israel: por que nos feriu o Senhor hoje diante dos filisteus? Tragamos de Siló a arca da aliança do Senhor, para que venha no meio de nós e nos livre das mãos dos nossos inimigos. A igreja poderia sentada no glórias ao Senhor. Aleluia. Santo é o teu nome, Senhor. Glória a Deus. Teu bem diminui, o Senhor cresça. Fala conosco, Pai, poderosamente. Santo Espírito de Deus, que o Senhor venha nos direcionar e venha falar a tua vontade, em nome de Jesus. Essa palavra bradou no meu coração e o título dessa mensagem é a presença de Deus. O povo de Israel saiu para a guerra, saiu para a batalha, mas eles foram derrotados. E diante dessa derrota, eles se lembraram da Arca da Aliança. Eles se lembraram daquilo que representava a presença de Deus no meio do povo. Aquilo que trazia à memória quem era o Deus deles, quem era que conduzia eles, quem era que ia à frente da batalha, quem era que ia à frente da peleja por eles. E ao perder aquela guerra, ao perder aquela batalha, eles se lembraram e pediram para que fossem até a cidade de Siló, para trazer essa arca da aliança, para trazer ao meio deles e eles pudessem mais uma vez se levantar e pelejar contra os filisteus. Mas naquele tempo, o sacerdote Eli, ele era o responsável, e os seus filhos corrompiam o povo de Israel naquele tempo. Naquele tempo, os seus filhos, eles roubavam, eles traziam escândalos, e aquele sacerdote, aquele homem de Deus, não corrigia os seus filhos. E o nome de Deus era envergonhado no meio do povo de Israel. E eles corrompiam tanto era a sua corrupção diante daquele povo, que eles inibiam o povo de levar o sacrifício. Eles inibiam o povo de se chegar a Deus, pois toda a cidade sabia que eles corrompiam as ofertas. Toda a cidade sabia que eles não andavam segundo a vontade do Senhor, mas o seu pai não os corrigia. E naquele tempo se levantava Samuel, crescia, era um menino, e o Senhor começou a falar com ele, ao momento que o Senhor chama Samuel, Samuel, e ele pensa que é Eli que chamava ele, pois ele ainda não tinha ouvido a voz do Senhor, ele ainda não entendia a voz do Senhor, ele ainda não conhecia o Senhor no profundo. Ele cresceu ali, ele servia ali, ele aprendeu ali com o sacerdote ali, ele aprendeu tudo o que se devia fazer e ele obedecia em tudo. E diante do Senhor, ele ouviu a voz do Senhor. O Senhor chamou Samuel, mas ele não compreendia essa voz ainda e achava que era Eli que chamava ele. E ele ia lá: eis-me aqui, Senhor, pode falar. Mas não era, era o próprio Deus que chamava. Mas assim, muitas das vezes é nas nossas vidas. Nós servimos ao Senhor, nós andamos na presença do Senhor, e quando o Senhor nos chama, nós não entendemos a sua voz, nós não compreendemos a sua voz, e achamos muitas das vezes que é coisa da nossa cabeça, que é coisa do nosso próprio pensamento, é coisa que a gente achou, e nós não nos importamos com essa voz.
E o Senhor chamou Samuel mais uma vez, Samuel. E ele mais uma vez foi lá até o sacerdote, achando que era o sacerdote. Todos nós conhecemos essa história, mas era o próprio Deus que o chamava. E naquele tempo, o povo já não chamava, não andava na presença do Senhor. O povo já não tinha a presença do Senhor no seu meio. E eles usavam a Arca da Aliança como um amuleto, como algo que seria um escudo para eles. Eles andavam conforme seus próprios pensamentos, conforme suas próprias vontades. E no momento em que eles sofreram uma perda, no momento em que eles se viram angustiados, no momento em que eles se viram derrotados, eles se questionaram e falaram: por que o Senhor fez isso conosco? Vamos lá, vamos pegar a Arca da Aliança e vamos trazer para nós. Como se a Arca da Aliança pudesse garantir vitória para eles. Como se a Arca da Aliança fosse um amuleto. E muitas das vezes não é assim conosco. Nós andamos, fazemos, planejamos, vivemos, e quando algo dá errado, nós clamamos ao Senhor. Quando algo sai do nosso plano, quando algo sai do nosso trajeto, nós nos lembramos do Senhor. E vamos lá e chamamos o Senhor. Mas assim como o povo de Israel quis usar a Arca da Aliança como um escudo, como um amuleto, assim muitas das vezes somos nós no nosso dia a dia. Andamos conforme o nosso entendimento. E quando temos uma derrota, quando temos uma perda, nós nos lembramos do Senhor. E aí queremos falar: Senhor, nos ajuda. Senhor, me socorre. Senhor, me auxilia. Senhor, abre essa porta de emprego. Senhor, me dá isso. Ou Senhor, me dá aquilo. Queremos usar o Senhor como um amuleto, como um escudo, algo da sorte, algo que, quando nós precisamos, Ele vai nos ouvir. Quando nós precisamos, Ele vai nos atender. Mas a presença de Deus não é assim nas nossas vidas. A presença de Deus não é no momento de aperto ou só no momento de alegria. A presença de Deus não é como um escudo ou como um amuleto. Os filisteus, eles tinham as suas imagens, os seus deuses, e ali eles adoravam quando eles queriam algo, quando eles queriam pedir algo, eles iam ali e ofertavam aos seus deuses. Mas nós temos um Deus vivo e poderoso que anda conosco todos os momentos, todos os tempos. E nós não podemos fazer do nosso Deus um amuleto. Quando nós queremos algo, nós pedimos ao Senhor. Quando nós queremos algo, nós nos lembramos de dobrar o nosso joelho. Aleluia. Mas quando nós queremos uma porta de emprego, nós nos lembramos de fazer um propósito. E quando nós queremos um carro novo, nós nos lembramos de dobrar o nosso joelho. E quando nós queremos uma vitória, nós nos lembramos que devemos jejuar e devemos orar. Mas não é assim que o nosso Deus quer um relacionamento conosco. O relacionamento conosco, o relacionamento do Deus que nós servimos, é um relacionamento de intimidade, um relacionamento de 24 horas, um relacionamento de amizade, um relacionamento que nós não nos lembramos dele só quando nós passamos por um aperto ou uma derrota, ou quando nós queremos algo bom, ou uma porta de emprego, ou nós queremos pagar uma conta, ou se livrar de algo ruim. Não é assim que nós devemos nos lembrar do nosso Senhor. Mas assim o povo de Israel naquele tempo quis usar a Arca da Aliança como algo, como um amuleto, como se aquilo pudesse garantir a vitória. Mas a vitória que eles podiam se firmar, a vitória que eles podiam garantir, não era na questão da presença da Arca da Aliança estar ali com eles ou não. Era sim o coração deles estar voltado verdadeiramente para Deus. O coração deles está em obediência com Deus. O coração deles está em obediência antes de sair para aquela guerra. O coração deles está em obediência antes de andar naquela peleja, naquele momento, naquele tempo. E quando eles se viram perdidos, quando eles se viram apertados, quando eles se viram em sofrimento, eles se lembraram da Arca da Aliança. Eles se lembraram e foram lá pegar a Arca da Aliança. Foram lá trazer a Arca da Aliança para o meio deles, como se aquela arca pudesse garantir a vitória deles. Aquela arca simbolizava a presença do Senhor. Mas não é assim que eles viam naquele momento. Eles viam como um objeto ou algo que garantiria a vitória. E muitas das vezes nós estamos nos relacionando com o Senhor, nós estamos nos relacionando com o Espírito Santo como algo, ou como uma situação, em que em determinado momento Ele vai nos dar a vitória. Em determinado momento Ele vai abrir uma porta. Em determinado momento Ele vai estender a mão. Mas não é assim que a igreja do Senhor anda. A igreja do Senhor anda em intimidade,
A igreja do Senhor anda, aleluia, em profundidade com o Senhor. A igreja do Senhor não anda com o Senhor, não quando ela precisa de algo, mas a igreja do Senhor entende que ela necessita do Senhor. Não é aquilo que nós precisamos, mas é aquilo que nós necessitamos. Você necessita do Espírito Santo. Você necessita da direção do Espírito Santo. Você necessita da presença do Espírito Santo. Em todo tempo, em todo momento. Não é quando se passa um aperto. Não é quando se lembra de algo que você chama, Senhor, vem aqui. Olha aqui essa situação, resolve para mim. Não é quando alguém bate a porta na nossa cara e a gente, ô Senhor, olha aqui, fechou a porta para mim. Mas é antes de alguém bater a porta na sua cara. É antes de você se ver apertado. É antes de você se ver em choro. É antes de você se ver em pranto. O Senhor, o teu relacionamento com o Senhor não é algo que você precisa de um momento. Mas o teu relacionamento com o Senhor é algo que você necessita constantemente. E o povo de Israel naquele tempo não entendeu isso. E ele pediu, vamos lá. E vamos trazer a arca. Tragamos a Siló a arca da aliança do Senhor, para que venha no meio de nós e nos livre das mãos dos nossos inimigos. Mandou, pois, o povo trazer de Siló a arca do Senhor dos Exércitos, entronizado entre os querubins, e os dois filhos de Eli, Ófni e Finéias. Ali estavam os dois filhos de Eli, levando aquela arca. Mas por que então, se eles corrompiam, se eles pecavam, como é que eles traziam aquela arca? Se eles estavam em pecado. E nós sabemos que, naquele tempo, se tocasse na arca, ou se fizesse algo, o Senhor fulminava. Amém. Mas o Senhor, Ele tem tudo preparado no seu tempo. E o Senhor permitiu que eles levassem a arca. O Senhor permitiu que aquela arca estivesse no meio deles. E, em diante, eu ia ler alguns versículos, mas eu vou ler mais completo para que toda a igreja entenda. E eles, Ófni e Finéias, estavam ali com a arca da aliança de Deus. Sucedeu que, vindo a arca do Senhor ao arraial, rompeu todo o arraial em grandes brados e ressoou a terra. Grande foi o grito, grande foi o júbilo, grande foi a alegria daquele povo quando eles viram a arca. Mas aquele povo estava vendo o símbolo, estava vendo o seu amuleto chegar. Eles não conseguiram entender que era a presença de Deus, que era o próprio Deus, que era o próprio Senhor. Mas eles bradaram, eles cantaram, eles pularam, eles gritaram de alegria, pois o seu amuleto, o seu escudo estava chegando no meio deles, e agora sim eles poderiam obter vitória. Eles não procuraram saber, Senhor, onde nós erramos? Senhor, onde nós falhamos? Senhor, aonde nós pecamos? O coração deles não se arrependeu. O coração deles não retrocedeu para se arrepender. O coração deles não olhou para dentro deles e falou, Senhor, em que nós te desagradamos? Mas eles olharam para aquela arca que estava no meio deles como um símbolo que poderia trazer a vitória a eles. E muitas das vezes nós não fazemos assim. Pegamos algo, consagramos e falamos, agora é a minha vitória. Pegamos algo e separamos, através disso é a minha vitória. E esquecemos que algo ou objeto nada pode fazer, mas sim o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. Esse sim é todo poderoso para mover céus e terras. E basta uma palavra dele para que tudo se mova na minha e na sua vida. Muitas das vezes as coisas estão fechadas e estão travadas em nossas vidas e nós não entendemos. Muitas das vezes estão travadas, estão fechadas, pois é propósito do Senhor. Mas também muitas das vezes estão fechadas, estão travadas por causa da nossa falta de fé. Assim, leu a obreira Dina aqui, nós pedimos e não recebemos. Muitas das vezes nós pedimos e não recebemos porque o nosso coração não está alinhado com a vontade do Senhor. Muitas das vezes nós pedimos para satisfazer o nosso próprio eu e a nossa própria vontade, com coisas ou circunstâncias, ou planos, ou projetos que não estão no centro da vontade do Senhor, que não está no coração do Senhor. Mas a igreja de Cristo, ela tem que andar no centro da vontade do Senhor.
A igreja de Cristo, ela tem que andar no centro do propósito do Senhor. Os planos que estão na sua vida, os projetos que estão na sua vida, não é porque você simplesmente planejou ou porque simplesmente você pensou e quer. Os planos e os projetos que se levantam na sua vida é porque é a vontade do Senhor para você, é porque é o propósito do Senhor para você. Mas muitas das vezes o Senhor está chamando Samuel e nós não estamos entendendo, porque muitas das vezes nós andamos ou achamos que andamos, cumprimos os mandamentos, fazemos a vontade do Senhor, mas nós não conseguimos entender a voz do Senhor. Nós não conseguimos discernir a voz do Senhor. Nós não conseguimos discernir aquilo que Ele fala. E Ele chamou Samuel, e Ele chamou Samuel, e Ele chamou Samuel, e ele não entendeu. Até que o sacerdote ali, ele conseguiu entender. Ele falou: olha, meu filho, quando a nossa voz te chamar de novo, só responda assim: fala que teu servo ouve. Pois ele é um homem que ele andou nos caminhos do Senhor, mas chegou um certo momento em que ele tinha que tomar uma posição, em que ele tinha que corrigir os seus próprios filhos, que ele tinha que corrigir a sua casa. Ele não se posicionou diante do Senhor. Mas a Bíblia diz que ele já estava velho e os seus olhos já estavam se fechando. E a terceiro momento ele entendeu que quem chamava o menino, quem chamava aquele jovem, era o próprio Deus. E ele diz: filho, responde, quando a sua voz chamar de novo, fala que o teu servo ouve. Aleluia. E assim, mais uma vez, a voz chamou: Samuel, Samuel. E ele respondeu: fala que o teu servo ouve. Fala que o teu servo ouve. Muitas das vezes o Senhor está nos chamando e nós estamos indo na direção contrária daquilo que Ele tem nos chamado. O Senhor está nos chamando pelo nome, o Senhor está te chamando pelo nome, e nós estamos indo na direção contrária. Estamos indo perguntar a alguém: ei, não me chamou? É aqui que é para ir? É aqui que é para fazer? E esquecemos de perguntar àquele que nos chamou. Esquecemos de nos voltar para aquele que nos chamou. Mas para nós entendermos a voz e ouvirmos e compreendermos, discernirmos essa voz daquele que nos chamou, é necessário nós andarmos com Ele 24 horas por dia. É necessário nós andarmos em espírito. Seja onde você for, tem que estar em comunhão com o teu Deus. Tem que estar em comunhão com o Espírito Santo. Tem que estar falando com o Espírito Santo. Só o Senhor, Ele sonda o meu e o seu coração. Só o Senhor, Ele entende aquilo que nós passamos, aquilo que nós necessitamos. A nossa maior necessidade não é o bem material, a sua maior necessidade não é o dinheiro, a sua maior necessidade não é o que o mundo pode te oferecer, mas a sua maior necessidade é um relacionamento com o Espírito Santo. É um relacionamento com Deus, um relacionamento de profundidade. Que quando Ele te chama pelo nome, você sabe, você entende, você discerne, você diz: eis-me aqui. Muitas das vezes nós ficamos confundidos, porque o inimigo, aquilo que jaz no mundo, ele tenta confundir os nossos pensamentos, ele tenta confundir os nossos ouvidos, e ele tenta dizer que nós não ouvimos a Deus, ele tenta dizer que é algo da nossa cabeça, ele tenta dizer que é algo da nossa carne, ele tenta dizer que nós não ouvimos, mas o Senhor está nos chamando pelo nome, o Senhor já te chamou pelo nome, o Senhor já criou o propósito, o Senhor já colocou o propósito diante de ti, mas esse mundo e aquilo que jaz no mundo, ele tenta te confundir o tempo todo e colocar confusão na sua mente, confusão nos seus pensamentos, confusão nos seus ouvidos, para que quando o Senhor chama Samuel, Samuel, em vez de nós falarmos: Senhor, fala que o teu servo ouve, nós vamos lá em outro lugar e falar: ei, você que me chamou? Mas o Senhor, Ele te chama para intimidade, para o profundo. Aleluia. Mas quando o Senhor, ao mesmo tempo que o Senhor te chama para a intimidade, para o profundo, o mundo e o espírito que jaz no mundo, ele lança setas e dardos inflamados para confundir os seus pensamentos, para confundir os seus sentimentos. E você não entende quando o Senhor te chama. Você não entende que o teu relacionamento não é de momento. Nós, como seres humanos, como homens e mulheres, nós temos altos e baixos. Um dia nós estamos muito felizes, mas no outro dia também estamos muito tristes. Num dia estamos mais ou menos, mas no outro dia estamos adiante. Nós, como homens, temos sentimentos que mudam constantemente. Porém, nós, como servos de Cristo, não podemos ser imaturos.
ainda que a nossa carne venha militar contra o Espírito, ainda que a nossa carne venha nos puxar para um lado, o nosso Espírito, ele clama com gemidos inexprimíveis. O Espírito Santo de Deus, ele clama com gemidos inexprimíveis dentro de nós, dentro de ti. O Espírito Santo de Deus, ele não te abandona. O Espírito Santo de Deus, ele não se cala dentro de você. Ele fala dentro de você. Mas eu e você precisamos entender que nós não somos movidos pelos nossos sentimentos momentâneos. Nós não somos movidos pelos sentimentos que o mundo tenta trazer, pelo que o exterior tenta trazer. Nós somos movidos pela palavra de Deus. Nós somos movidos pela presença de Deus. E não é a presença que é como um amuleto que em momentos nós chamamos, mas é a presença que habita dentro de mim e habita dentro de ti. Essa é a presença que fala o tempo todo. Essa é a presença que te mostra o caminho o tempo todo. Essa é a presença que te fala: isso está errado, isso está errado. E ele brada, e ele incomoda, e ele incomoda, e ele incomoda. Mas muitas das vezes nós ignoramos a voz do Espírito. Nós ignoramos a voz daquele que tem a presença e habita dentro de nós para fazermos aquilo que está errado, para fazermos aquilo que a nossa carne está dizendo, aquilo que os nossos sentimentos momentâneos estão dizendo. E nós ignoramos a voz do Espírito. Samuel, ele não ignorou a voz de Deus, ele não entendia a voz de Deus. Nós, como igreja, tem momentos que nós não entendemos a voz de Deus, mas também tem momentos que ignoramos a voz de Deus. E ignoramos a voz de Deus para fazer as nossas próprias vontades. Ignoramos a voz de Deus para pecar. Ignoramos a voz de Deus para desobedecer. Ignoramos a voz de Deus para fazer aquilo que o nosso eu quer fazer. Mas ainda assim, o Espírito Santo continua clamando. O Espírito Santo continua gemendo. O Espírito Santo continua dizendo: volta, está errado, se arrependa, se corrija. Mas aquele povo, ele não entendeu assim. Eles ficaram derrotados. E eles não se arrependeram. Eles não entenderam o porquê. Eles achavam que apenas a arca ia trazer a vitória para eles. Eles achavam que colocando a arca no meio deles ia trazer a vitória. Mas não é assim. Não é só quando você diz: Senhor, me ajuda. Jesus, me ajuda. Não adianta nós andarmos 23 horas do dia falando um monte de palavrão e em uma hora achar: Senhor, me ajuda. Aleluia. Não é assim que a igreja anda. Não é assim Glória a Deus. que a noiva do Cordeiro anda. Aleluia. E sucedeu que, vindo a arca da aliança do Senhor ao arraial, rompeu todo o Israel em grandes brados e ressoou a terra. Ouvindo os filisteus a voz dos júbilos, disseram: que voz de grande júbilo é esta no arraial dos hebreus? Então souberam que a arca do Senhor era vinda ao arraial, e se atemorizaram os filisteus, e disseram: os deuses vieram ao arraial, e diziam mais: ai de nós, que tal jamais sucedeu antes. Ai de nós, quem nos livrará das mãos desses grandiosos deuses? São os deuses que feriram aos egípcios com toda sorte de pragas do deserto. Mas entre eles disseram: sede forte, ó filisteus, portai-vos varonilmente, para que não venhas a ser escravos dos hebreus, como eles serviram a vós outros. A igreja do Senhor, ela tem a opção de servir a Deus, de servir a Cristo, de andar com Cristo, ou de ser escrava do mundo. Os filisteus, eles tinham a opção de saírem derrotados dali e serem escravos dos hebreus, ou eles tinham a opção de serem fortes, serem valentes e não servirem aos hebreus. Mas eles escolheram naquele momento serem fortes e serem valentes. Muitas das vezes os problemas que se apresentam na minha e na sua vida vai se apresentar como fortes e como valentes. Muitas das vezes os problemas que vão se apresentar para você vão se apresentar com uma força e um poder tão grande que eu e você vamos tremer de medo. E muitas das vezes vamos achar que esse problema é maior do que o nosso próprio Deus. Porque quando nós achamos que esse problema é grande, a nossa fé, ela morre. E sem fé é impossível agradar a Deus. E quando nós estamos sem fé,
parece até que os filisteus são tão poderosos assim. E sim, eles eram homens valentes e poderosos. Eles tinham um exército poderoso. Mas quem é maior do que aquele que te chamou? Quem é maior do que o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores? Quem é maior do que o Deus vivo e todo-poderoso? Quem é maior do que o Senhor dos Exércitos? Quem é maior do que esse Deus? Então, portai-vos varonilmente, para que não venhais a ser escravos dos hebreus, como eles serviram a vós outros. Portai-vos varonilmente e pelejai. Então, pelejaram os filisteus, e Israel mais uma vez foi derrotado. Cada um fugiu para a sua tenda. Amém. E grande foi a derrota, pois foram mortos de Israel 30.000 homens de pé. Foi tomada a arca de Deus, e mortos os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias. Os 2 filhos de Eli foram mortos. Aqueles que corrompiam o povo, aqueles que roubavam os sacrifícios, aqueles foram mortos. A arca do Senhor, a arca da aliança, foi tomada. A arca que simbolizava a presença de Deus foi tirada do seu povo. Foi tirada da onde ela devia estar. E muitas das vezes nós estamos tirando a presença de Deus das nossas vidas por causa das oferendas desse mundo. Muitas das vezes nós estamos tirando a presença de Deus das nossas vidas porque estamos fazendo de Deus um amuleto e não um amigo. Estamos fazendo de Deus alguém que vai nos socorrer no momento oportuno e não alguém que anda conosco 24 horas. Estamos fazendo de Deus alguém que vai abrir uma porta quando nós necessitamos ou quando nós achamos que precisamos, ao invés de entendermos que a presença de Deus, o Espírito Santo de Deus, ele habita em nós. Em todo o tempo, a presença de Deus habita em nós. Então, essa arca, a arca da aliança, foi tomada do povo de Deus. E aqueles que seriam para ser sacerdotes fiéis, que corrompiam o povo, foram mortos. A arca foi roubada. E os filisteus tomaram a arca e levaram para a sua cidade. Irmãos, o mundo, eles não conhecem a Deus, por mais que eles falam de Deus. E os filisteus, eles não conheciam a Deus. Quando eles ouviam falar de Deus, eles ouviam falar dos grandes feitos daquele Deus que no deserto feriu os egípcios. Eles ouviam falar da grandeza de Deus. Eles ouviam falar das atitudes e dos atos de Deus. Mas o povo de Israel não. O povo de Israel, eles viram a Deus. Eles viram aquilo que Deus fez no meio deles. Mas ainda assim, eles se corromperam diante de Deus. Ainda assim, eles fizeram de Deus um amuleto, e não um amigo, e não um Senhor. E os filisteus não conheciam a Deus, levaram a arca da aliança. E a partir daquele momento, eles não sabiam mais o que fazer com aquela arca. Eles não sabiam o que fazer com a arca, pois a presença de Deus na vida da igreja que é fiel, a presença de Deus na vida da igreja que é fiel a Ele, traz bênçãos. Mas a presença de Deus no meio de um povo corrupto, ou no meio de um povo que desdenha dele, a presença de Deus se torna maldição. E nós vamos falar disso no domingo. A igreja poder ficar de pé. Diante da igreja, diante da noiva, a noiva que se apresenta de forma irrepreensível, a presença de Deus é bênção. Mas diante de uma noiva corrompida, a presença de Deus é juízo. E os filisteus tomaram a arca e levaram a arca para a sua cidade. E tudo que eles tinham naquele momento, a grandeza que eles achavam que o Deus deles tinha ajudado a eles, eles começaram a sofrer, pois a presença de Deus no meio deles levou maldição e doença, tumores, e eles não sabiam o que fazer com aquela arca. E eles começaram a levar de uma cidade para outra para se livrar, para sair, pois o mundo ele não entende a presença de Deus. O mundo ele fala de Deus,
mas ele não abre mão da sua vontade para ter Deus. O mundo não abre mão dos seus propósitos para andar no caminho de Deus. Mas a noiva do Cordeiro, ela abre mão da sua vontade. A noiva do Cordeiro, ela abre mão do seu eu. A noiva do Cordeiro, ela abre mão de si mesmo para andar com Deus, para trazer a presença de Deus, para andar na presença de Deus, para viver cheia da presença de Deus. Amém. A noiva do Cordeiro, ela anda em separação. A noiva do Cordeiro tem a presença de Deus como bênção. E a correção de Deus é bênção para a noiva do Cordeiro. Porque o Senhor corrige aos filhos que ama. Mas o mundo não entende assim. O mundo, quando ele vê a correção de Deus, ele fala, isso não é Deus, porque Deus é amor. O mundo ele não está preparado para a correção de Deus. O mundo não está pronto para a correção de Deus. E aquele povo, naquele momento, não entendia ou não entendeu que aquela derrota fazia parte da correção de Deus. Aquela derrota fazia parte do corretivo de Deus. Aquela derrota fazia parte de algo, de um propósito maior. E os filisteus que roubaram a Arca da Aliança, pensando que o seu Deus, Dagon, era o Deus que deu a vitória a eles, começaram a entender que existia um Deus vivo no meio de Israel. Começaram a entender que um Deus vivo não é um Deus que se dobra a imagens, não é um Deus que se dobra a homens, não é um Deus que se dobra ao mundo. Mas a noiva do Cordeiro, a noiva que se apresenta de forma santa e irrepreensível, ama a correção do Senhor, ama a presença do Senhor, e não faz da presença do Senhor, não faz da Arca da Aliança como seu amuleto, mas faz do Espírito Santo de Deus o seu amigo, o seu consolador, aquele que clama com gemidos inexprimíveis. Amém, igreja? Amém. Aquele que tem ouvido, ouça. E no domingo nós vamos continuar essa mensagem. E nós vamos entender que a presença de Deus no meio do mundo, muitas das vezes não, o mundo não está preparado. E a correção de Deus para o mundo é maldição, mas a correção de Deus para a igreja é bênção. E nós vamos entender isso um pouco mais nesse domingo. Você fecha seus olhos, nós vamos adorar ao Senhor. Aleluia. Enquanto você adora, o Senhor vai renovar a sua vida. Enquanto você adora, você chama a presença dEle. Não faça dele um amuleto ou algo só quando você sentir falta ou quando você sentir saudade. Mas que você tenha fome e desejo da presença do Espírito Santo todos os dias na sua vida. Que você chame o Senhor no seu dia a dia, que você chame o Senhor para dentro de ti verdadeiramente, e que o Espírito Santo de Deus venha bradar dentro de ti, e quando o Senhor te chamar, você venha entender, que você fale, eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, Senhor. Feche seus olhos e adore o Senhor, feche seus olhos e adore o Senhor. Seja renovado nessa noite, seja renovada as tuas forças, seja renovada a tua comunhão, seja renovada a tua alegria de adorar a Ele, seja renovada a tua alegria de andar com Ele. Aleluia. O Senhor não é um amuleto, o Senhor é o Deus vivo e poderoso, o Senhor é o Deus que tem um relacionamento profundo com a sua igreja, um relacionamento de intimidade com a sua igreja. O Senhor chama a sua igreja pelo nome, é pelo nome que o Senhor te chama, é pelo nome que o Senhor te separa, é pelo nome que o Senhor trata dentro de ti, com gemidos inexprimíveis. Fecha os seus olhos e rasga o teu coração. Santo, santo é Jesus.